Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo encontro da semana Fale Japonês em meia hora. Sou Jin Takahashi, professor de idiomas há mais de 15 anos e idealizador do Fale Japonês. Ao longo desta semana, estou te mostrando tudo o que você precisa para aprender o idioma japonês de uma vez por todas, com 30 minutos de estudos por dia. E ainda assim, atingir a segurança que você precisa para se comunicar com os japoneses. Um passo a passo que tem trazido resultados mais rápidos para centenas de brasileiros que já não acreditavam mais que podiam aprender Nihongo, porque já haviam tentado de tudo. E também tenho alunos que saíram do zero e conseguiram passar na prova do JLPT N5 em menos de um ano. Gente, eu vim contar pra vocês aqui que eu já tentei aprender japonês várias e várias vezes na minha vida. E todas elas foram experiências muito frustradas a ponto de eu achar que nunca mais eu ia conseguir aprender esse idioma. Até que em 2021 eu conheci o Jin Takahashi, o Fale Japonês, através de um anúncio de Facebook e resolvi dar uma oportunidade. Era uma maratona gratuita que se chamava Os Primeiros Passos para o Aprendizado do Nihongo, visto que todas as outras vezes o meu desempenho não foi bom quando eu tentei aprender. Dessa vez foi totalmente diferente. Cada aula me dava mais vontade de assistir, mais vontade de fazer, então eu consegui ir galgando. Até que no meio do ano surgiu uma oportunidade de fazer uma prova, que é a prova de proficiência da língua japonesa, o JLPT. É uma prova de certificado mundial e eu nunca nem sonhei em ter uma prova dessa. E em 10 meses de curso, graças a Deus, graças ao Jin Takahashi, também um pouco do meu esforço, porque eu estudei bastante, mas tá aqui, ó, vou deixar para vocês aqui em algum lugar aí da tela. Meu resultado, eu fui aprovado em apenas 10 meses numa prova que me dá um certificado mundial. Minto, eu 1 ano e meio mais ou menos, depois que comecei o curso fechado, já consegui realizar a prova do JLPT N5, consegui ser aprovado. Deixando a minha gratidão por essa comunidade linda que nós temos. E eu gostaria de falar um pouco sobre a metodologia do curso que mudou a minha história. Porque eu já tinha feito outros cursos e não me adaptei. E uma das coisas que mais me encanta nesse curso é você aprender a escrever, a ler desde o começo. E ter um professor que está diante de uma lousa te explicando, você não se sente sozinho, você mantém um bom diálogo. Eu conheci o Sensei Jin Takahashi e o projeto Fale Japonês após várias tentativas em aprender o idioma. Nesses 13 anos mais ou menos que eu estou aqui no Japão, eu tentei de várias formas, vários métodos, vários professores, mas não obtive muito resultado. Há um ano, quando eu conheci o Sensei Jin Takahashi, durante o desafio, ele falou umas palavras que me motivaram a recomeçar novamente os meus estudos. Ele falou assim: se você quer, você consegue, você é capaz. Todo mundo consegue, então você também consegue. E isso daí me levantou, decidi que eu seria aluna dele. Mesmo durante o desafio eu já tinha percebido que ele é um grande professor. Então, nesse um ano que eu estou fazendo o curso, eu já sinto uma diferença muito grande. Consigo conversar com japoneses, consigo fazer as minhas coisas sozinha. Eu já tenho segurança em falar, coisa que eu não tinha antes. Com isso, espero que fique bem claro para você que não importa o nível atual ou o motivo pelo qual você acredita que ainda não aprendeu o Nihongo. O que você terá acesso aqui é um caminho completo que pode ser utilizado por qualquer pessoa para aprender o idioma japonês de forma leve e com apenas meia hora por dia. Você só precisa prestar bastante atenção em tudo que eu passarei aqui durante esta semana e aplicar tudo como eu disser. Na aula passada, eu falei para você o que você precisa para realmente evoluir no aprendizado do Nihongo e o que impede, ou pelo menos dificulta muito o aprendizado do idioma japonês pelos brasileiros que moram aqui no Japão, para que isso não afete você também. Agora está acontecendo o nosso segundo encontro. Durante ele, você aprenderá a usar uma única estrutura que ajudará você a se comunicar em muitas situações importantes do dia a dia. Você só precisa entender como ela funciona e trocar alguns adjetivos. Fique tranquilo, pode parecer complexo,
Mas é bem simples e se você ficar até o final da aula, irá receber o material em PDF com áudios para que você saiba como pronunciar corretamente. Agora, eu quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas que estão participando da semana Fale Japonês em Meia Hora. Foram diversos comentários e mensagens nas minhas redes sociais e eu estou muito feliz com a repercussão das aulas. Tenho convicção de que este conteúdo mudará a vida de muita gente e espero que você seja uma delas. Que você chegue ao final desta semana com total clareza do caminho exato que precisa trilhar para evoluir no aprendizado do idioma japonês. E não somente isso. Que você saiba o exato passo a passo para falar Nihongo de forma simples e muito mais rápida do que da maneira tradicional. Eu gosto muito de ajudar as pessoas e é muito gratificante receber relatos de pessoas que conseguiram aprender em algumas semanas o que não haviam conseguido em meses ou até anos. Relatos de pessoas com dificuldades cognitivas como dislexia e déficit de atenção, por exemplo, que não conseguiam assistir 10 minutos de qualquer aula que fosse. Conseguiram assistir às minhas aulas por mais de 1 hora e isso é incrível. Infelizmente, alguns depoimentos são muito pessoais e eu não posso mostrar para vocês, porque muitos deles se abrem totalmente para mim, mostrando como eram suas vidas antes para poder mostrar o quanto o Fale Japonês mudou a vida deles. Eu não sei o quanto falar Nihongo significa para você, o quanto conseguir se comunicar com japoneses sem sentir medo ou receio importa para você. Mas, para essas pessoas que me enviam esses relatos, significa uma vida completamente diferente. Lembrando que o que você receberá, eu nunca tinha liberado para ninguém. O que você está prestes a descobrir são coisas que você não irá encontrar em nenhum outro lugar. Tudo foi pensado para te conduzir através dessa jornada. Então preste atenção em absolutamente tudo. Eu me esforcei muito para realizar este evento porque eu acredito que pode mudar a vida de muitas pessoas. Tudo o que eu podia fazer eu fiz, mas a partir de agora só depende de você participar de todas as aulas, das lives e acessar todos os materiais. Por isso, é bem importante que você fique de olho no seu e-mail e no grupo de WhatsApp, porque toda a comunicação e avisos serão enviados nesses 2 canais. Tenho a convicção de que se você se comprometer ao longo de toda esta semana, até a última aula, pode ter certeza que irá vivenciar uma transformação na sua vida. Porque quando você sabe a técnica correta para aprender o Nihongo, fica tudo muito mais simples e não exige que você estude por várias horas durante anos para ter algum resultado. Talvez você esteja se questionando se você realmente consegue aprender o Nihongo e se tudo isso é para você. Certamente você já entendeu que é possível porque eu provei para você com depoimentos de pessoas em todos os tipos de situações e níveis que realmente aprenderam a falar o idioma japonês muito mais rápido e muito mais facilmente do que jamais imaginaram que seria possível. Pois eu quero que você entenda uma coisa. Não importa se você tem pouco tempo para estudar. Se você não acredita que consegue porque o Nihongo é muito complexo. Ou se você não se acha capaz, porque já tentou antes, ou qualquer outro motivo. Eu posso afirmar, você não precisa ficar com essa sensação de impotência. Se você seguir a metodologia correta, inevitavelmente, você aprenderá a falar o idioma japonês de forma mais fácil e muito mais prazerosa. E se você assistir a todas as aulas, você saberá exatamente o que precisa fazer. Agora, não se esqueça, ainda estamos no meio da nossa jornada. Depois deste encontro, vamos para a nossa 3ª aula. Essa aula será muito importante. Você irá descobrir qual é a melhor estratégia para aprender Nihongo com 30 minutos por dia. E não é só isso. Você terá acesso a uma aula do curso fechado do Fale Japonês sem precisar pagar nada por isso. É uma aula que irá te ajudar a ter mais clareza de como funciona a minha metodologia e também de que é possível aprender com menos de meia hora de estudo por dia.
Se você não gostar da terceira aula e achar que não consegue aprender com esse novo método de estudo, não precisa nem comparecer no resto da semana. Mas eu acho isso muito difícil de acontecer. Essa aula pode ser um marco de mudança na evolução do seu aprendizado do idioma japonês. E no final da aula, eu farei um anúncio especial para todas as pessoas que estão participando da semana Fale Japonês em meia hora. Então, já marque na sua agenda, porque essa sexta-feira marcará a sua história e pode mudar completamente a sua vida. E por fim, o nosso último encontro será na próxima segunda-feira. Lá, você terá a chance de dar o próximo passo e continuar comigo nessa jornada. Vou revelar uma condição especial que eu preparei para quem está participando da Semana Fale Japonês em meia hora. Uma chance única de aprender de forma ainda mais profunda e eficaz o idioma japonês. Tudo com a minha ajuda e suporte durante essa jornada. Bem, além disso, também é importante lembrar que depois dos nossos encontros oficiais também acontecerão lives ao vivo. Nessas lives, falaremos um pouco mais sobre o conteúdo de cada uma das aulas e você terá a chance de tirar as suas dúvidas e também interagir com todas as outras pessoas que estão participando do evento. São milhares de pessoas que estão participando da Semana Fale Japonês em meia hora. Agora, eu quero saber se você está realmente comprometida a aprender e pôr em prática tudo que eu estou ensinando durante esta semana. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários, no final dessa página, uma hashtag assim: Vou falar Nihongo. Essa é uma forma de dizer para mim e para você que isso não é apenas mais uma aula ou um evento qualquer, mas sim a sua oportunidade de fazer algo por você e que pode mudar a sua qualidade de vida. Agora, assista a aula que eu preparei para você e nos vemos daqui a pouco. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula que eu preparei para você que está acompanhando a semana Fale Japonês em meia hora. Olha só, nós temos muita coisa para fazer e eu quero passar para vocês algo muito interessante em relação ao idioma japonês, que são os adjetivos. Por que eu digo que são muito interessantes? A primeira coisa que você precisa entender é que os adjetivos no idioma japonês não funcionam igual no idioma português. E quando eu falo de adjetivos, pode ser que neste momento você esteja se perguntando, mas o que exatamente são adjetivos, Jane? Bom, adjetivos é tudo aquilo que a gente atribui de qualidade ou de aspecto de alguma coisa. Por exemplo, se eu digo que determinado trabalho é difícil, esse difícil é o adjetivo. Quando eu digo que determinado produto é caro, este caro é o meu adjetivo. Quando eu digo que alguém é bonito, gentil, simpático, rude, né, nós estamos atribuindo a esta pessoa uma qualidade. Então, você pode atribuir um aspecto, uma qualidade a alguém ou a algo. Se eu digo que o carro é vermelho, por exemplo, o vermelho é um adjetivo porque é uma qualidade, é um aspecto deste carro, o de ser vermelho. Então, é muito simples, não é mesmo? Quando a gente entende que adjetivos nada mais é do que aquilo que a gente atribui de qualidade ou de aspecto a alguma coisa. Se eu digo que aquilo é áspero, por exemplo, né? Que aquilo é brilhante, por exemplo, isso são adjetivos. É o aspecto que aquilo me dá. Entendeu? Então, partindo deste princípio, já ficou bastante fácil para você entender que os adjetivos estão no nosso dia a dia de forma geral, porque a todo momento nós precisamos utilizá-los para atribuir algum aspecto, né, de algo ou uma qualidade para alguém ou para algo. E isso é algo que, às vezes, a gente não percebe, porque nós utilizamos muito instintivamente no nosso dia a dia. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que aquela roupa ela é bonita, ela é interessante, ela é agradável, ou ela é folgada, é larga ou é apertada, tudo isso é adjetivo. Se eu digo, por exemplo, que alguma comida é gostosa, é ardida, né? É doce, é salgada, isso também é adjetivo. Então, é muito importante que você entenda isso para entender a grandiosidade, na verdade,
dos adjetivos no nosso dia a dia, a importância, a grandiosidade da importância dos adjetivos no nosso dia a dia, porque a todo momento nós estamos, digamos até que, expressando a nossa opinião em relação a algo. Porque se você diz que algo é caro, é barato, é grande, é pequeno, é longe, é perto, é alto, é baixo, e assim por diante, você está expressando a sua opinião em relação àquilo, àquela pessoa, ou aquele objeto, ou aquele trabalho, por exemplo. Independentemente do que seja, é uma forma de você expressar a sua opinião. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque quando a gente expressa a nossa opinião de forma geral, né, a gente consegue fazer com que a outra pessoa com quem estamos convivendo, conversando, ela entenda a nossa forma de pensamento, a nossa opinião em relação àquilo. Se aquela caixa pesada ou é leve para mim, por exemplo, é a minha opinião de acordo com as minhas limitações físicas, não é? De força física. Para mim, pode ser pesado, para você pode ser que não seja, e vice-versa. Para mim, pode ser difícil, para você pode ser que não seja. Para mim, pode ser ardido, para você pode ser que não seja. Assim como para mim pode parecer longe ir até Tóquio, por exemplo, para você pode ser que não seja. Entende? Como que é importante para que a gente possa estabelecer uma comunicação onde os falantes conseguem se entender e entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que o outro, enfim, acha de determinada coisa. Vamos colocar coisa, né? Porque é tanta coisa, não é mesmo? E é muito importante. Eu vou colocar agora na lousa para vocês, eu vou até a minha lousa, como sempre, ela está aqui preparada para eu dar essa aula, porque eu acho importante que vocês possam visualizar isso, tá bom? Então, aproveitem o máximo possível agora que você entendeu a importância de saber sobre os adjetivos no idioma, porque eles estão, né, na nossa vida diariamente, não é mesmo? Mesmo que a gente não se dê conta disso. Às vezes, até uma comunicação ela fica limitada quando você não consegue colocar um adjetivo específico, né, adequado naquele determinado contexto, por exemplo. E aí você fica buscando as palavras, né, enfim, às vezes até se embanana um pouco e acaba utilizando um adjetivo errado, o que já aconteceu comigo muitas vezes no meu processo de aprendizagem. Quando eu comecei a aprender o idioma japonês, quando eu cheguei aqui no Japão e não sabia absolutamente nada, como a grande maioria das pessoas, eu, obviamente, passei por muitos apuros por não saber determinados adjetivos ou por usar, né, errado determinados adjetivos. Isso tudo para que você entenda esta importância, tá? Então, olha só, adjetivos em Nihongo, nós falamos keiyoshi, e eu deixei aqui para você, tanto em kanji, com a leitura em hiragana, que nós chamamos de furigana ou yomigana, algumas pessoas ainda chamam de rubi. São formas diferentes de falar o uso do hiragana ou também do katakana também é possível, né? Para colocarmos a leitura dos ideogramas, a leitura dos kanjis, tá bom? E aí, nós temos aqui em Romaji, que eu chamo para vocês de muletas, eu costumo falar, né? Porque o Romaji são as letras romanas que utilizamos para romanizar o idioma japonês, para quem ainda não tem afinidade com os silabários, que são os hiragana, por exemplo, que nós utilizamos aqui, ou até mesmo com kanji ou katakana, enfim, tá bom? Mas, enfim, vamos dar prosseguimento. Por que eu digo que os adjetivos no idioma japonês ele é muito diferente do idioma português? Primeiro, porque eles se dividem em duas classes, né, dois grupos, duas famílias, chame como você quiser, né, de I e Na. Então, nós temos a família I ou a família Na, ou o grupo I, o grupo Na. Então, é importante você entender isso. Independentemente de como eu vou dividir isso, é importante você entender que existem dois tipos de adjetivos no idioma japonês. O Ikeyoshi e o Nakeiyoshi. Meu Deus, Jin, e agora? Você já entendeu que Keiyoshi é adjetivo. Então, nós temos Ikeyoshi, adjetivos I, Nakeiyoshi, adjetivos Na. Eu vou explicar melhor isso para você, para que você possa entender agora. Talvez você já tenha ouvido, por exemplo, tá? Alguém dizer que determinada coisa é muzukashi. Muzukashi é difícil e termina com I. Por isso, é um Ikeyoshi. Ok? Por exemplo, vamos lá.
Eu vou utilizar o muzukashi, que eu falei agora para você. Muzukashi. Até o próprio kanji é muzukashi, né? Um pouquinho difícil, tá? Mas olha só. Muzukashi. E ele terminou em i. Muzukashi. Tá? Este, né? Nós temos aqui o shi mais um i, que é o término dele. Não é somente muzukashi e pronto, tá? Nós temos aqui o silabário shi e o i. 2 silabários. Então é muzukashi. E aí ele termina com i. Isso é o que nós chamamos de ikeyoshi, o adjetivo que termina com i. Mas o que é nakeyoshi então, gente? Você já deve ter ouvido, por exemplo, alguém falar que determinada pessoa é shinsetsu. Shinsetsu, vou colocar aqui, tá? Shinsetsu significa alguém que é gentil. Uma pessoa gentil é uma pessoa shinsetsu. Shinsetsu. Ok? Mas aí você me pergunta, onde é que está o na, Jin? Shinsetsu na. Agora eu quero que você preste atenção, tá? Em algo muito interessante para você. Quando eu falo que é takai, você consegue entender que takai terminou com i, né? E significa caro. Se eu falo que é yasui, você entendeu que yasui terminou com i e significa que é barato. Se eu falo que é toi, é longe e terminou com i. Agora, se eu falo shinsetsu, não tem i. No final, na verdade, na pronúncia, não tem um silabário, né, aqui, que faz com que eu entenda que ele termina com i. Este é o que será o nosso adjetivo na. Ou seja, os adjetivos que não terminam com i serão adjetivos na. Como, por exemplo, fukuzatsu. Fukuzatsu significa difícil. Então, esse difícil, fukuzatsu, terminou com tsu e não com i. Ele é um fukuzatsu na. Quando eu falo, por exemplo, fukuzatsu na kotoba. Kotoba é uma palavra, um vocabulário. Então, eu tenho aí uma palavra complicada, que a palavra fukuzatsu significa complicada. Tá? É diferente de muzukashi, que significa difícil. Se eu falo que kanji ga muzukashi desu, eu estou falando que o kanji ele é difícil. Mas se eu falo que o kanji ga fukuzatsu desu, eu estou falando que o kanji ele é complicado. Deu para entender até aqui? Muito bem. A partir do momento que você já entendeu que nós temos ikeyoshi e nakeyoshi, né? Você vai saber agora o porquê que é muito importante você entender isso. Porque os adjetivos no idioma japonês, eles são flexionáveis. O que significa isso, Jin? Que eles são conjugáveis. Conjugáveis? Mas a gente não conjuga verbo, a gente conjuga verbo. Mas olha só, aqui é que está, né, a coisa fascinante dos adjetivos em Nihongo. Nós conjugamos eles, nós flexionamos os adjetivos, assim como nós flexionamos os verbos. Ou seja, nós podemos ter um adjetivo no passado negativo, no passado interrogativo, no negativo, no presente afirmativo, no presente negativo. Não é fantástico? Interrogativo. É fantástico, porque diferentemente do português, quando eu falo assim, olha, a festa foi divertida, eu conjuguei o verbo ser, foi. Ela foi divertida, ela é divertida. Eu conjugo o verbo ser no português. Tal pessoa é inteligente, tal serviço é difícil, tal carro é caro. E eu conjugo, ou era caro,
ou foi caro. Nós conjugamos o verbo ser para termos os nossos adjetivos em tempo e modo que desejarmos. Ou seja, tempo eu digo se é passado, se é presente, se é afirmativo, se é interrogativo, se é negativo, né? E o modo, né? Que seria o modo negativo, interrogativo. Então, o tempo, se é passado, presente, futuro. O modo, se é negativo, se é interrogativo, se é afirmativo. Então, olha só. Quando eu falo de futuro, por exemplo, talvez você esteja se perguntando, né? E tá bom, em português nós falamos será difícil. Eu coloco isso no futuro. Em Nihongo, nós não temos o futuro assim como nós temos em português, tá? Nós temos o presente afirmativo, que é utilizado também para o futuro de forma geral, dependendo de como está o contexto da minha fala, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda aqui agora é isso. Primeiro, os adjetivos em Nihongo se dividem em dois tipos, vamos falar assim, né? Que são classe, família e assim por diante. São dois tipos de adjetivos, adjetivo i, adjetivo na. Outra coisa que você entendeu até aqui, eles são flexionáveis, ou seja, nós podemos conjugá-los, assim como conjugamos os verbos. Meu Deus, Jim, parece tão complicado? Não é assim tão complicado, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui para você já entendeu isso, certo? Existem algumas exceções, tá? Eu vou falar delas no devido momento, mas fique comigo para você entender isso melhor. Vamos lá. Vou apagar isso, tá? E eu disse para você que eu iria ensinar uma estrutura onde você pode utilizar essa estrutura, mudando alguns elementos, né? Que seja o objeto, por exemplo, né, em questão, o adjetivo em questão, e conseguir utilizar os adjetivos em Nihongo, tá bom? Mas vamos lá. Antes de eu ensinar para você a estrutura, eu quero que você entenda como que a gente flexiona, tá bom? Então, quando eu tenho um ikeyoshi, você já entendeu, né? Nós vamos flexioná-lo. Deixa eu ver se eu faço de uma maneira diferente para você. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, bem mais fácil. Ikeyoshi. Você já entendeu o que é um keiyoshi, tá? Ok? Quando eu tenho, né, este adjetivo, e eu vou falar, por exemplo, é caro, eu vou falar takai desu, ok? Vamos colocar aqui esse adjetivo takai, somente para você entender como nós fazemos essa flexão, tá? Takai. Takai. Significa caro. Qualquer coisa pode ser cara, não é mesmo? E aí, nós vamos utilizar o verbo destakai, des. O des, você pode, neste momento, até fazer uma comparação dele com o nosso verbo ser em português. Eu diria que, então, é caro, takai, des. Mas eu não gosto de dizer que o des, ele se trata do verbo ser, tá? O des, ele é um verbo auxiliar. Pense nisso, tá bom? Que ele sozinho não significa nada. Ele nos auxilia a fazer o quê? A flexionarmos o nosso adjetivo aqui neste caso, né? Para o presente afirmativo. Takai desu. É caro. Aí sim ele teria este significado. Mas em algum momento ele pode significar outra coisa. Tá bom? Então tenha isso em mente neste momento. Que ele se trata de um verbo auxiliar. Ele auxilia. Tá bom? O que a gente chama de jodoshi. É um verbo auxiliar. Isso em Nihongo. Mas fica tranquilo, tranquila. Agora você não precisa aprender todos esses termos gramaticais. Mas percebe que eu vou ensinando para você a palavra em japonês, mas também em português, porque eu quero que algum dia você consiga ouvir a explicação de um japonês, de um nativo, e entender o que ele está falando para você sobre a gramática do idioma. E aí será fantástico, porque você terá alcançado já um nível de compreensão bastante grande, a ponto de poder galgar aí nos seus estudos de uma forma muito mais leve, mais interessante, tá? Então vamos lá. Takai desu é caro, ok? Mas aí, se eu quero dizer na interrogativa, eu vou dizer então takai
desu ka? Pronto. Takai, você já entendeu o que é takai, não é mesmo? Vou só colocar esse aqui para vocês. Eu não tinha posto aqui, vamos lá. Des. Vamos colocar apenas o roma de aqui na flexão do verbo auxiliar. Desu ka? Takai desu ka? Eu estou fazendo o que, então? Uma pergunta. Esse ka em Nihongo, você pode até associá-lo ao nosso ponto de interrogação. Pode associá-lo, tá? Em Nihongo, a gente não precisa colocar o ponto de interrogação para ter uma pergunta, né? Para ter uma frase na interrogativa. Porque esse ka, ele representa isso. Isso aqui é um ponto, não é uma acentuação, como muitas pessoas pensam, tá? Em português, nós fazemos o ponto assim, em Nihongo é uma bolinha, tá bom? Às vezes eu misturo os dois, mas é um ponto final. Então, takai desu ka? Eu estou perguntando, é caro? É caro? Takai desu ka? Muito bem. Agora eu quero responder isso, né, na forma afirmativa. Eu vou dizer takai desu. Muito provavelmente você já deve saber que hai significa sim, não é? Então, hai, takai desu. Sim, é caro. Ou ie, e agora? A negativa, o que eu faço, Jim? Vamos lá? A negativa, nós temos taka, ok? Kunai desu. Takakunai desu. Olha só como ficou diferente, tá? Takakunai desu. Takakunai desu. Esse kunai é para você flexionar na negativa o seu ikeyoshi. Tudo anotado? Ótimo. Então, takakunai desu não é caro, ok? Eu quero perguntar, então, perceba que eu utilizei aqui o de, certo? Takakunai desu ka? Não é caro? Eu posso perguntar dessa forma. Takakunai desu ka? Preste atenção em como eu estou flexionando o des, tá? Ó, desu ka, ok? Se eu quiser falar que não foi caro ou não era caro, no passado negativo, takakunai kata desu. Perceba que eu coloco des em tudo ali, né? Então, temos aqui o taka. Ops. Kuna kata desu. Ficou longo, né? Mas é isso. Takakunakata desu. Tem dois T's, porque nós temos aqui esse chichai tsu, um tsu pequenininho. Ele tem aí essa entonação, como parece um breve soluço, né? Um soquinho. Takakunakata desu. E aí, olha só. Takakunakata desu. O desu, ele entra para a gente afirmar que não era caro, que não foi caro, por exemplo, tá? Kono kuruma wa takakata desu ka? Este carro foi caro? Ie, takakunakata desu. Não, não foi caro. Então, você tem aqui formas para você flexionar o ikeyoshi e tenha isso em mente nesse momento, tá? Então, nós vamos precisar do verbo des como verbo auxiliar, e é importante você fazer isso porque fica mais educado do que simplesmente falar takakunai desu. Ah, simplesmente takakunai, sem o des, né? Já é automático. Takakunai, né? Takai, yasui, né? Yasui desu, takai desu. E aí você tem, né, uma forma mais educada de falar. E o des, ele apresenta aqui para você a sua interrogativa, por exemplo, e aqui takakunakata desu. Então, lembre-se, takakunai não é caro, takakunakata não foi caro ou não era caro. Eu estou usando somente o takai para falar isso para você, que significa caro. Mas lembre-se, todos os adjetivos que terminam em i terão esta mesma flexão, tá bom? Podemos trabalhar outras flexões, mas nesse momento só quero que você entenda isso. Lembrando que presente ou futuro, né? A gente pode usar com des
né? Desu ka, interrogativo. Aqui, o passado negativo, passado, né? Presente negativo e passado negativo. Tá bom? Perdão. Muito bem. Vamos agora, anote tudo isso, porque nós vamos agora para o Nakeyoshi. Ok? Vamos lá. Nakeyoshi. E agora? Como é que fica o Nakeyoshi? Lembre-se, eu falo, kono shigoto wa muzukashii desu. Esse trabalho, ele é difícil, né? Kono hako wa omoi desu. Esta caixa é pesada. E assim por diante. Mas vamos lá. Vamos falar sobre... Perdão. O Nakeyoshi. Na. E agora? O que eu faço com o Nakeyoshi? Eu mencionei, né, nós falamos de muzukashi, mas eu mencionei a palavra fukuzatsu, tá? A palavra fukuzatsu, ela significa complicado. Fukuzatsu. 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 E lembra que eu disse várias vezes, fukuzatsu desu. Pronto. Percebe que o na ele sumiu? Não é fukuzatsu na alguma coisa, que neste caso é fukuzatsu desu. E aí, como é que eu vou flexionar, então, os meus adjetivos na forma que são na, né? Os nakeyoshi. Flexionando o desu, que é o nosso verbo auxiliar, que eu falei para você, o nosso jodoshi. Então, desu, desu ka, dewa nai. Ops, estou esquecendo de colocar aqui a letra romana para vocês, né? Gente, vamos abandonar as muletas, por favor, né? Quanto antes você aprender o hiragana, melhor será para você, tá? Então, aqui você já sabe que é des, aqui, desu ka, que é uma pergunta, uma interrogativa, né? E aí, eu tenho as negativas, aqui des é afirmativo, interrogativo. Vamos usar o passado. Desta. Desta, que é foi ou era, né? Fukuzatsu, ou seja, complicado. E aí, as negativas, elas são um pouco diferentes. Nós temos, eu vou colocar assim para você aqui nesse momento, para você entender as negativas. Por que eu digo as negativas de des? Porque nós podemos ter dewa arimasen, dewa nai desu. Nós temos também o já arimasen e o já nai desu. Olha quantas formas nós temos de fazer a negativa, não é mesmo? Então, aqui eu tenho o dewa, vamos ver se eu consigo, tá? Dewa arimasen, que é uma forma mais educada de negar. Então, dewa nai desu é uma outra forma de negar abaixo do dewa arimasen, vamos falar assim. O já arimasen e o já nai desu. Para escrever já, tá? É J-Y-A. Já nai desu. Já nai desu. E o dewa, se for o caso, dewa arimasen é o mesmo que está aqui, né? Nós temos o arimasen, será já arimasen, como está aqui. Já arimasen ou já nai desu. Essa é a forma mais comum, mais coloquial de negar. Fukuzatsu janai desu. Então, fukuzatsu é o nakeyoshi, fukuzatsu janai desu. Ou fukuzatsu dewa arimasen e assim por diante. Entendeu como flexionar isso? Então, se eu quiser falar fukuzatsu desu, é complicado. Fukuzatsu desu ka é complicado. Fukuzatsu desta foi complicado. Fukuzatsu dewa arimasen ou dewa nai desu
já arimasen ou janai desu. São 4 formas diferentes, de acordo com a polidez, né? Consigo aqui uma forma mais educada, e aí vou falando de uma forma mais coloquial até chegar o janai desu. Tá bom? Perfeito. Você já entendeu como fazer isso. Agora sim, vamos para a nossa estrutura. E eu quero apresentar para você alguns exemplos que serão interessantes para você nesse momento, para que você possa entender melhor. Então, dentro de uma estrutura, quando eu tenho alguma coisa e eu quero colocar um adjetivo para ela, eu vou ter a partícula ga. Lembre-se disso. Sempre que eu quiser colocar um adjetivo em algo ou alguém, o adjetivo virá com a partícula ga. Como, por exemplo, vamos lá. Kuruma ga yasui desu. Já usei o takai, né? Vamos usar o yasui desu. Yasui desu. Ou seja, o carro é barato. Yasui desu. Kuruma. Kuruma ga yasui desu. Ok? Agora, se eu quero dizer, por exemplo, com um nakeyoshi, vamos lá. Alguma coisa. Nós temos aqui, então, também a partícula ga. Tá bom? Eu quero dizer, então, que Morita-san, vamos lá. Morita-san ga steki, não, steki desu podia ser que é, né, belo e tal. Mas vamos usar shinsetsu desu, que foi o que eu usei para vocês agora, tá? A diferença de shinsetsu é que shinsetsu é amável e steki é belo, tá bom? Shinsetsu desu. Shinsetsu desu. Morita-san ga shinsetsu desu. Morita. Coloquei em Romadinho, bengala. A bengala não, a muleta aqui para você. Pode ser uma bengala também, não é mesmo? Morita, perdão. Aí. Morita-san ga shinsetsu desu. Pronto. Você vai poder falar tudo que você quiser utilizando agora, um adjetivo para alguma coisa com a partícula H. Ok? Porém, há a possibilidade de utilizarmos a partícula wa também. Vou deixar para passar essa informação em outro momento para vocês, porque senão ficará bastante complexo. Só para você entender aqui que eu posso colocar a partícula wa. Neste caso, eu vou estar dizendo algo como: quanto ao carro é barato. Quanto ao Morita-san, é shinsetsu, é gentil. Então, há uma conotação diferente com a troca da partícula. Mas, de forma geral, se você colocar na sua mente que você utilizando a partícula H para todo adjetivo que você for utilizar, tá perfeito, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos supor que eu queira colocar aqui um advérbio, tá? Se eu queira colocar aqui Vamos lá, advérbio não. Vamos falar de um pronome demonstrativo, que acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Um pronome demonstrativo. O que eu tenho como pronome demonstrativo? Aqui nesse caso. Kono, sono, ano. Vamos usar dessa forma, tá? Kono, sono, ano. Que nada mais é do que este, esse, aquele. Ok? Pronto.
Se eu quiser dizer que este carro é barato, eu vou dizer então kono kuruma ga yasui desu. Sono kuruma ga yasui desu. Esse carro é barato. Ano kuruma wa yasui desu. Aquele carro é barato. Percebe? Que é importante você entender também o uso. Quando eu falo kono, está perto de mim. Quando eu falo sono, está um pouquinho mais longe. Quando eu falo ano, ele está um pouquinho mais longe ainda, né? Tá? É aquele carro, tá bom? Então, você pode utilizar aqui também esses pronomes demonstrativos. Mas vamos supor que eu tenho aqui, né, um dia, tá? Vamos aí. Advérbios de tempo. Amanhã. Hasta. E eu quero dizer que amanhã é difícil. Aí, neste caso, eu posso hasta ga muzukashii desu. Mas eu também posso usar hasta wa muzukashii desu. O que o wa, neste caso, ele pode ser mais interessante, porque eu estou dizendo quanto amanhã é difícil. Entendeu? Então, por isso, a gente pode utilizar tanto a partícula wa quanto a partícula H, dependendo do contexto que você estiver falando, tá bom? Mas eu queria mostrar para vocês algo que é muito importante de você saber agora, neste momento, nesta aula, é que em Nihongo, quando eu digo que alguma coisa, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar direitinho aqui. Quando eu digo que algo no meu corpo, né? Ele dói, é dolorido, está dolorido, é itai. E muito provavelmente você já deve saber disso. Porque a gente usa, não é mesmo? Itai. Itai. Itai significa, então, dolorido. Dolorido é um adjetivo, porque é um estado, não é? Daquilo que eu estou sentindo. Então, quando eu falo, por exemplo, vou colocar assim, olha, atama ga itai desu, tá? Só para facilitar aqui. Atama ga itai desu. Geralmente a gente fala atama itai desu. Atama itai desu, né? Está faltando a partícula. Atama ga itai desu. Ha, dente. Ha ga itai desu. Me ga itai desu. Ashi ga itai desu. Né? Hiji ga itai desu, a dor no cotovelo. Mas em japonês não usa dor de cotovelo desse jeito para dizer o que a gente fala em português, tá bom? Que tem inveja. Aí é urayamashi, pode ser. Né? Mas enfim, não é a aula de hoje, só para você entender. Então, hiji é o cotovelo. Só você bateu em algum lugar e realmente está dolorida. Neste caso que vamos utilizar, tá bom? Mas é importante você entender que você precisa da partícula H, porque itai, ele é um adjetivo. Entendeu? Então, se você vai ao médico, quer dizer que está com dor em algum lugar, iga itai desu. I é o estômago. Onaka ga itai desu. A barriga está doendo, está dolorida. Tá? E assim por diante. Você pode ter vários lugares que são doloridos. Uma coisa que é importante você entender é que as onomatopeias, elas também servem como adjetivos, tá bom? Em algum momento, nós falaremos das onomatopeias. Mas esses adjetivos, como as onomatopeias, elas podem representar alguma dor, algum estado que a gente tem físico, né? Está doendo em algum lugar. A intensidade dessa dor, tá? Atama ga gangan suru, por exemplo. Atama ga gangan suru é como se fosse ela pulsante, né? Ela dói de uma forma pulsante. Então, as onomatopeias podem ser utilizadas como em um consultório médico para expressar o tipo de dor que você sente. Olha só quanta coisa legal, não é mesmo? Mas, vamos lá. O que eu quero que você entenda agora é que em Nihongo, querer e gostar são adjetivos. Fala, meu Deus, Jim, mas querer não é um verbo? Gostar não é um verbo? É. Em português. Em Nihongo nós temos também, como por exemplo, konomu é o verbo gostar. Porém,
o japonês dificilmente utiliza, não que dificilmente utiliza, mas de forma geral, no seu dia a dia, eles utilizam suki. E suki é gostar. Por exemplo, né? Vamos lá. Alguma coisa. Suki desu. Suki desu. E eu gosto do kanji de suki, que é o kanji de onna, que é mulher, e o kanji de kodomo. O que mais pode ser, na verdade? Que mulher que não ama o seu filho, né? Que não gosta do seu filho, neste caso é gostar, não é? Mas, enfim, eu gosto dessa junção aqui, que é bem afetiva, né? Mulher com filho. Watashi wa Nihon go ga suki desu. Watashi, sou eu. Wa. Eita, o A já tá aqui, né? Nihongo ga suki desu. Eu gosto do idioma japonês. Watashi wa Nihongo ga suki desu. Então você pode gostar de muita coisa, não é? E agora você já sabe que se eu quero colocar este des, né? Na negativa é suki de wa arimasen. Suki de wa nai desu. Suki janai desu, por exemplo. Suki ja arimasen. São várias formas de colocar, né, a negativa deste verbo auxiliar des, para termos aqui uma flexão, tá? Agora, o que é mais importante você entender neste momento é que suki, apesar de parecer, tá, que ele termina com i, não é. Ele não termina com i, ele termina com ki. Então, é suki na, por exemplo, suki na hito. Suki na hito. Vou colocar só aqui, tá? Em Roma de suki na hito. Hito é pessoa. Então, é a pessoa que eu gosto. Suki na hito wa Brasil e kaerimashita. A pessoa que eu gosto regressou para o Brasil. Né? Suki na tabemono wa nan desu ka? Qual é o tipo de comida que você gosta? Qual é a comida que você gosta? Suki na shigoto wa dore desu ka? Qual é o trabalho que você gosta? Olha quanta coisa que a gente tem, não é? Para colocar esse suki. Ele é um na keiyoshi, não é um i keiyoshi. Tá bom? Lembre-se disso. Talvez você esteja perguntando por que este wa, não é? Eu escrevo com o hiragana de ha. Com este hiragana aqui. Ele pode ser lido como a, tá? Ou como ha. Ele vai ser ha quando ele estiver, por exemplo, em um vocabulário, como haha, que é mãe. Tá bom? Em kanji, obviamente, nós temos o kanji de haha. Bom, que não vem ao caso agora, não vamos colocar, tá bom? Porque senão a gente tem... Perdão, peraí. A gente tem muita coisa, mas, enfim. Vamos lá. Haha. Esse é o kanji de haha. E nós temos aqui mãe. Aqui ele é uma partícula. E como partícula, ele tem o som de wa. Perfeito? Muito bem. Outra coisa que eu quero que você saiba, além disso, que é hoshi desu. Hoshi desu. Que é querer. Então, isso que é gostar. Lembre-se disso. Nós temos o verbo konomu, porém, em japonês, de forma geral, usa suki como gostar, que é um adjetivo. E aí, quando eu tenho, por exemplo, né, hoshi desu, e é bem legal você saber disso, por quê? Porque hoshi significa querer. Hoshi desu. Perceba que não é hoshi, simplesmente. Hoshi é estrela. Hoshi desu terminou com um i aqui. Ele é um i keiyoshi. Então, alguma coisa ga hoshi desu. Lembre-se disso.
Por que que eu digo lembre-se disso? Porque a gente geralmente deseja muita coisa, na verdade. A gente deseja, sei lá, Zangyo, por exemplo. Zangyo ga hoshii desu. Tá? Estou vendo aqui se eu estou passando a todas as informações que eu queria passar para você. Mas vamos lá. Se eu quero, por exemplo, tá? Kusuri. 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 Kusuri é remédio. Kusuri ga hoshii desu. Né? E nós teremos aqui o des, que você já entendeu, que é o nosso verbo auxiliar. Então eu quero remédio. Atama ga itai desu. Você já entendeu, estou com dor de cabeça. Kusuri ga hoshii desu. Eu quero remédio. Zangyo ga hoshii desu. Eu quero zangyo. Né? Então, quando você deseja algo, né? Zangyo, no caso, não é um objeto, mas é algo que você deseja. Tá? Ai ga hoshii desu. Eu quero amor. Por exemplo, você poderia falar ai ga, né? Ai ga hoshii desu. Tá aqui. Ai é amor. Ai ga hoshii desu. Eu quero amor. Não é algo físico, mas é algo que você deseja. Entendeu? Bom, entendeu agora que nós podemos utilizar para uma infinidade de coisas e situações quando queremos dizer aquilo que a gente gosta, que a gente não gosta. Ó, suki, você já entendeu. Suki desu é um nakeyoshi, né? Então é suki, janai desu e assim por diante. Eu não gosto de tal coisa, eu gostava de tal coisa. Suki deshita, eu gostava. Ima suki janai, agora eu não gosto. Entendeu? Então, hoshii desu, eu quero. Hoshiku nai desu, que você já entendeu que é kunai desu, para flexionarmos os ikeyoshi. Hoshiku nai desu, eu não quero. Zangyo ga hoshiku nai desu, eu não quero zangyo. Okane ga hoshii desu kedo, eu quero dinheiro. Desu kedo. Porém, né? Okane ga hoshii desu kedo, zangyo ga hoshiku nai desu. Eu quero dinheiro, porém, no entanto, todavia, eu não quero zangyo. Pronto, isso é algo que você vai poder dizer, não é mesmo? Então, você pode utilizar para uma infinidade de coisas agora, né? Burin ga hoshii desu, eu quero a peça, por exemplo, né? Jikan ga hoshii desu, jikan é tempo. Então, jikan ga hoshii desu, eu quero tempo, tanto tempo que a gente luta com tanto tempo, não é mesmo? Dizendo que sempre não temos tempo. Mas olha só, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa é uma aula que eu preparei aqui para vocês no evento da semana Fale Japonês em Meia Hora. Eu sei que é muito corrido e temos milhões de coisas que eu gostaria de passar para vocês. Infelizmente, não dá para passar tudo que eu gostaria neste momento. Porém, eu imagino que neste momento, você já deve ter entendido como trabalhar com os adjetivos de uma forma bem interessante no seu dia a dia, a partir de agora já passar a utilizá-los. Lembrando que quem ficar comigo até o final desta aula, desse nosso encontro aqui, na semana Fale Japonês em Meia Hora, eu deixei preparado para vocês um e-book que é totalmente gratuito, com algumas frases interessantes para vocês utilizarem com os adjetivos, agora que você já entendeu muito bem do que se trata, né, para você utilizar em ambientes de trabalho, médico, mercado, escola. Deixei aí para vocês, inclusive, com um áudio gravado por mim mesmo, para que você possa ouvir o áudio e saber como pronunciar aquela palavra corretamente. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar aqui para mim, tá bom? Eu quero muito saber o que você achou de tudo isso. E a gente continua porque ainda não acabou. Bora lá. Arigatou gozaimashita. Aproveitem. Aproveita muito e compartilha, porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar de saber disso. E aí? O que achou da aula? Comente aqui para mim. Saber o que achou da aula faz com que esse evento fique ainda mais interessante. Lembre-se de que se você ficar até o final desse encontro aqui comigo, eu irei liberar um e-book no grupo do WhatsApp e no seu e-mail, contendo várias informações e frases que poderão te ajudar ainda mais a masterizar as informações passadas nessa aula, que acabou de assistir. Onde utilizo da estrutura apresentada para que possa aplicar ainda mais a possibilidade de uso dessas informações que acabou de receber, com áudio feito por mim e tudo. Sabendo os adjetivos, você conseguirá expressar muito mais facilmente os seus gostos e opiniões. Terá uma comunicação mais interessante.
Conseguirá falar o que você quer ou o que você precisa em muitas situações. Mas, na comunicação de fato, ter uma resposta e conseguir argumentar em cima disso e chegar em um meio termo para resolver um problema, perceber se a pessoa entendeu o que você quis dizer, exige um domínio maior. Se você for a um médico, você consegue dizer que está com dor em algum lugar, ou o que você está sentindo. Como, por exemplo, sufocante, dolorido, ardendo, queimando, pinicando e assim por diante. Mas, quando você precisar conversar sobre o tratamento ou sobre a próxima consulta, você fica limitado. Se ele perguntar se você tem alguma alergia para prescrever um medicamento, não tem adjetivo. Para estabelecer uma conversa social com alguém em um restaurante, você conseguirá expressar o que acha sobre o atendimento, sobre a comida, se é caro ou barato, se o atendente é gentil ou se é rude. Mas, novamente, você precisa de mais do que adjetivos para manter uma conversa plena. Se a pessoa perguntar se você sabe uma receita, se você sabe a origem do prato, de onde vêm os ingredientes, já não envolve adjetivos. Precisa saber o nome dos ingredientes e verbos específicos de culinária para passar uma receita e um modo de fazer, por exemplo. Para você conseguir se comunicar plenamente, você precisa mais do que uma estrutura e adjetivos. Apesar disso, ajuda você rapidamente a ter uma comunicação básica, mas não uma conversa. Para ter uma conversa completa, para atingir o seu objetivo, você precisa aprender outras estruturas. Estruturas com verbos, conjugações, flexões, numerais, tipos de contagens, linguagens formais e informais conforme a quem você se dirige. Eu ensino o idioma japonês através de estruturas. E esta estrutura para usar adjetivos é apenas uma das estruturas existentes no idioma e que eu utilizo para ensinar os meus alunos. Então, espero que você realmente aproveite este conteúdo gratuito. Utilize estruturas como essa para facilitar e simplificar o aprendizado do Nihongo. Com adjetivos, você comunica o que quer e o que acha sobre algo, expressa a sua opinião. Mas, para entender as informações e poder argumentar, você precisa saber mais estruturas. Para pedir um aumento de salário, para fazer qualquer tipo de negociação, ou seja, uma venda para você ou para a sua empresa, se posicionar no ambiente de trabalho, expressando as suas ideias, ou até mesmo convencer alguém que a sua sugestão de lugar para jantar é melhor. Quantas vezes em uma conversa você consegue uma resposta, um resultado melhor ou diferente do que havia pensado? Consegue imaginar se você conseguisse fazer tudo o que eu acabei de falar? O que você conseguiria de fato fazer? Que qualidade de vida você teria aqui no Japão? O meu objetivo com a semana Fale Japonês em Meia Hora é que você saia sabendo tudo o que você precisa para dominar o idioma japonês e mudar a sua qualidade de vida. Sabe qual é o maior arrependimento dos alunos que aprenderam a falar o idioma japonês depois de muitos anos no Japão? Não ter começado antes. Todos eles dizem que deveriam, de alguma forma, ter insistido mais até achar um caminho para aprender o Nihongo. Mas assim como eles, você talvez já tenha tentado de alguma forma e pensou em desistir em algum momento. Então, a lição que fica com esses relatos de arrependimento é: você não deve desistir de aprender o Nihongo. Essa decisão irá permitir que você tenha mais alegria de viver no Japão. Alegria quando quiser sair de casa para fazer o que quiser, desfrutar de tudo que este país nos oferece, pois liberdade não tem preço. Se você não fala Nihongo, você não tem liberdade no Japão. Por isso, eu mostrei para você os principais motivos que dificultam o aprendizado do Nihongo para que você não seja afetado por isso. O que você precisa para realmente evoluir no idioma. Agora que você já tem consciência de tudo isso, do que precisa evitar e como evoluir, você precisa tomar a responsabilidade para si, para realmente aprender o Nihongo. Bem, eu espero que você tenha gostado desta aula. Tudo foi preparado para que você tivesse a melhor experiência possível. Mas ainda não acabou. Ainda estamos no meio da nossa jornada. Tem muita coisa pela frente e eu quero aproveitar este momento para dar um aviso muito importante.
se você quer conhecer a minha metodologia para aprender Nihongo, você precisa participar da próxima aula. Além disso, lá você terá a oportunidade de assistir uma aula do curso fechado do Fale Japonês, para que você tenha total clareza de tudo que está aprendendo durante a semana e fixar ainda mais o conteúdo. Tem muita gente perguntando sobre o treinamento fechado do Fale Japonês, e nas próximas aulas explicarei todos os detalhes. Mas, por enquanto, eu quero que você foque no conteúdo e em aprender tudo que eu estou ensinando neste momento. Eu sei que nesse momento vocês ficam ansiosos, principalmente sabendo que tem muitas pessoas mudando rapidamente o seu nível de comunicação de forma leve, dedicando apenas meia hora por dia. Mas, por enquanto, eu quero que você se mantenha focado nas nossas aulas. Lembrando que os nossos encontros irão até a próxima segunda-feira. E até lá, teremos mais um encontro oficial na sexta-feira e lives especiais que acontecerão depois do evento e que será avisado no seu e-mail e no grupo do WhatsApp. E olha só, se você realmente está comprometida, participe de todos esses encontros. Agora, lembre-se dos nossos avisos finais. Você precisa ter eles em mente se realmente quiser aproveitar tudo o que eu estou oferecendo esta semana. A primeira coisa é que você receberá todo o material que eu irei disponibilizar gratuitamente para você sobre a aula de hoje no seu WhatsApp e no seu e-mail, como prometido. Eles são muito importantes se você realmente quiser aproveitar tudo o que eu vou passar nesta semana. E por fim, quero lembrar que esta semana foi feita para você. Então comente e compartilhe este conteúdo. Envie para uma pessoa que você conhece e que também irá gostar de aprender o que eu passei hoje. Como eu te ensinei a compartilhar a mensagem quando você se inscreveu para a Semana Fale Japonês em meia hora. Posso contar com você? Espero que sim, porque por hoje é só. E nos vemos na nossa próxima aula. Até lá. Já né?